Então essa história de que eu não tenho dinheiro pra investir. Eu não tenho. Não existe. Não existe. Quando você quer, você consegue. Eu tenho alunos que já fizeram isso aqui, ó. De pegar o celular deles, vender, comprar um mais barato pra sobrar R$300 pra comprar meu curso. E hoje a pessoa é milionária. Então é o que eu falo. Quando a pessoa quer realmente... Sou paulista, mas a minha família é nordestina, todo mundo lá de Alagoas, então a gente tem uma rocha aqui, mesmo no sangue no olho, a gente tem que batalhar sempre. Eu vim de uma família humilde, né? Um casal de alagoanos, meu pai carregou minha mãe lá de Alagoas, o sertão alagoano, ele só tem até a 4ª série mesmo, sabe ler e escrever, né? Mas só até a 4ª série. Meu pai chegou aqui com minha mãe fugida. Fugida? Sim, fugiram, porque meu avô não queria o casamento de jeito nenhum, porque meu pai é 11 anos mais velho que minha mãe. Fugiu, vieram aqui pra São Paulo. Meu pai sempre teve essa pegada empreendedora. Meu pai começou trabalhando aqui em São Paulo, vendendo na época que não tinha importação, né? Era muitas coisas locais, negócios locais. Meu pai vendia produtos folheados. Desses produtos aqui são do meu pai. Folheados, ouro, né? E fazia aquele marketing porta a porta, né? Então vendia ali porta a porta pra galera. Na época ele, nossa, faturou muito dinheiro mesmo, porque não tinha concorrência, era só ele. Na época ele vendia Romanel, Michelin, enfim. Depois, com a chegada dos chineses, né, essa importação toda que aconteceu aqui no Brasil, aí meu pai meio que quebrou, né, meu pai quebrou, e também muitos assaltos em São Paulo. Meu pai, a galera, mesmo ele vendendo folheado, a galera assaltava muito ele, e a gente, família só de mulher, na minha casa só tem mulher, é mulher que não acaba mais, são 4 filhas, eu sou a mais velha, e tem a Ana Clara, a Alice, a Amanda. E aí, o que aconteceu? Muito assalto, a galera achando que meu pai era muito rico, mas meu pai não era muito rico, né? Vendia folheado, só que quando como ele saía de porta a porta com o mostruário lotado de joias, a galera falava, meu pai tem bigode, né? Falava, o bigode do ouro. Meu pai já foi assaltado mais de 15 vezes em São Paulo. Coitado. E eu lembro, quando eu tinha uns 12 anos, eu lembro, assim, de amigas do meu pai chegando, familiar, com cesta básica na minha casa, porque meu pai foi 6 vezes assaltado assim em coisas de 4 meses, e ele quebrou mesmo, ele teve que voltar a ser metalúrgico, porque não tinha como mais ele trabalhar. Além dele ter sido várias vezes assaltado, ele também ficou com um problema, assim, né, ficou com trauma, né, pra poder sair na rua. E aí a gente ficou numa situação difícil, muito difícil na minha casa, criança pequena, eu tinha que cuidar das minhas irmãzinhas pequenininhas, porque minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe não sabia fazer nada, até aí minha mãe nunca tinha trabalhado, né? Só o meu pai que ali custeava, né, os custos da casa. E aí minha mãe pediu pra uma amiga dela ensinar ela a costurar, a fazer costura. Costurar, a minha vizinha costurava umas bolsinhas pra uns tal e trabalhava meio que ali por milheiro, né? E minha mãe foi falar, olha, me ensina, porque eu não sei fazer absolutamente nada e eu preciso agora. Eu lembro que a gente passava bastante dificuldade mesmo, assim, de não ter dinheiro pra comprar uma blusa de frio, sabe? Aquele frio, meu pai e minha mãe não tinham condições, porque o dinheiro era muito curtinho, só ali pra custear a comida, tudo mais. E aí minha mãe começou a trabalhar em casa, e então eu vim dessa origem, né, muito humilde. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu falei pra minha mãe, eu preciso trabalhar. Por quê? Porque minhas amiguinhas todas tinham computador, todas tinham tênis de marca, todas tinham até uma roupa assim, não era nem de marca, mas tinha uma roupinha legal pra passear, pra sair, e eu não tinha. E minhas amigas sempre saíam no shopping. Nossa, eu lembro direto, eu queria R$10 pra ir no shopping com as minhas amigas pra tomar um sorvete, e não tinha. Aí eu falei pra minha mãe, preciso de um emprego. Nunca esqueço, eu arrumei meu primeiro emprego. Eu estudava no Tatuapé, que é longe, né, da minha casa, e de lá eu arrumei um emprego pra ganhar R$300, trabalhar 4 horas por dia e ganhar R$300. Gente, eu era tão feliz com esses R$300, Mike, mas eu era tão feliz, nossa, gente, eu me sentia assim no céu, ganhando aqueles R$300. Era no escritório, trabalhava como recepcionista ali do escritório, ganhava R$300, e eu me achava assim muito importante ter que sair da escola. Toda a galera ia pra casa, ia no shopping, ia almoçar no shopping quando saía da escola, sabe, coisa de escola mesmo. E eu tinha que correr, levava uma marmitinha e tinha que correr, que eu tinha 20 minutos pra ir do Tatuapé até o Brás. E eu corria, eu pegava o metrô, ia rápido, chegava correndo, engolia comida e ia trabalhar. Com uma semana no trabalho, eu caí não sabia andar de metrô, de trem, eu caí no vão do trem, você acredita?
acredita? brinca. Me empurraram. Se ninguém caiu no rio. Gente do céu, imagina, eu menina, né? Sem experiência nenhuma. Eu tonta, fiquei bem na frente. Gente, quem é de São Paulo tá assistindo aqui, pegar trem de São Paulo no horário de pico é coisa de louco. É surreal, você tem que ser muito esperto, você tem que se segurar ali. Eu, boba, fiquei bem ali na frente, me empurraram. Eu caí, perdi esses dentes aqui, esses dentes da frente aqui é tudo colocado. Tudo prótese, né? Os meus primeiros salários, os 300 tudo reais, pro dente. foi tudo pros dentes. Não, coitada. Foi inteirinho pros meus dentes que eu Agora caí. imagina, mas se vem um trem. Não, então, quando abriu a porta do trem, que eu não caí na vala, eu não caí no trilho do trem. Tá. Quando abriu a porta, a galera me empurrou. Vai ser boom de cara. E aí eu fui bater a boca na outra porta. Eu fui parar no outro lado e a galera me pisoteou. Nossa, foi horrível. Costurou tudo aqui minha boca. Mas enfim. Depois desse emprego, um amigo meu da escola me indicou pra trabalhar de telemarketing. E aí o salário era 600 reais, era o dobro do que eu ganhava. Eu falei, meu Deus. Tô rica. Tô rica, meu Deus. Fiquei super feliz. Fui trabalhar de telemarketing, eram umas horinhas a mais. Eu fui trabalhar de telemarketing, trabalhei um tempo, um período. Aí depois eu passei na ETEC, fiz ETEC de logística, eu fiquei um tempo sem trabalhar. E esse tempo que eu fiquei sem trabalhar me fez muita falta, porque eu também ajudava minha mãe, né, com esse dinheirinho. Era pouquinho, mas ajudava, porque pagava uma conta de água, uma conta de luz. Fiquei um tempo estudando e depois, quando eu tinha mais ou menos, depois que eu terminei a ETEC, eu consegui um trabalho. Consegui um trabalho em janeiro, eu nunca esqueço, assim, eu saí, fui procurar emprego, consegui um trabalho de CLT. Por incrível que pareça, ó, a ironia do destino, com chinês. Eu fui trabalhar numa empresa chinesa de automação industrial, vendia disjuntor, contator. Comecei lá como recepcionista, eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. E trabalhei lá por 7 anos. Trabalhei lá em CLT, fiz faculdade de administração de empresas, trabalhei lá, recebia lá mais ou menos uns R$1.000 e fazia faculdade. Eu mesma paguei minha faculdade e comecei também a ajudar minha mãe, porque a gente também passava dificuldade. Mas nisso, meu pai voltou a trabalhar como metalúrgico, porque não dava mais pra ele vender. Ele até vende, assim, né, galera? Encomenda com ele, ele traz. Mas não tem como ele andar com as bijuterias, né, com os folheados dele. Aí eu comecei, fiz faculdade de administração de empresas e aí eu comecei a dar uma enganada na minha vida. Aí eu comecei a viajar todo ano, sair, passear. Eu namorava também na época, eu tinha começado a namorar com 16 anos e fiquei com esse namorado, né, que é o pai dos meus filhos, que eu vou chegar nessa parte aí ainda. E namorava também, terminei minha faculdade. Quando eu terminei, eu comecei a fazer MBA e nessa época eu era muito bem, assim, financeiramente. Por quê? Uma pessoa que trabalha CLT, ela não tem, assim, um bom dinheiro guardado. Eu tinha um dinheirinho guardado, né, e eu podia viajar, fazer o que eu quisesse, ajudava a minha mãe, ajudava meu pai, ajudava muito minhas irmãs, nossa, demais. Eu que comprava roupa de Natal, eu que, né, e aí eu fiquei grávida. Quando eu terminei minha faculdade, tinha começado o meu MBA em marketing, estava fazendo inglês, meu sonho era morar na Nova Zelândia, nossa, super sonhadora. Eu fiquei grávida e eu não queria ter filhos. Não estava preparada. Não estava, nossa, longe de estar. Como metade das mães aí não tá preparada. Nossa, as mães nunca estão preparadas. Eu não estava zero, eu não era casada, né, estava noiva, já tinha um tempo, mas nem passava pela minha cabeça ser mãe. Só que, como que eu descobri que eu estava grávida? Doente. Eu comecei a vomitar muito, 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 muito mesmo, de 10 a 15 vezes por dia. Não, mas que isso aí? Sabe quando você toma um porre, uma cachaça? Sabe quando você toma um porre, uma cachaça, que você fica ali 2 dias Isso já mole? aconteceu comigo já. Então, 10 horas vomitando, tudo cachaça. Sim, de tanta cachaça que você vomita e você fica mole, você não tem força, quer levantar e não tem força. Era você. Era eu, mas era eu desse jeito 24 horas. 24 horas, assim. E, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Na época eu tava fazendo uma dieta, eu falei, nossa, acho que deve ser muito frango. Tô comendo muito frango, tá me fazendo mal esse frango, né? Parei de comer o frango, nada. Quando eu fui ver, eu estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, no mesmo período, eu descobri que eu estava com hiperemese gravidica. Pra quem não sabe o que é hiperemese gravidica, é uma doença que dá em algumas grávidas, não são todas. As grávidas normais, elas têm enjoo normal, né? Tem aquele enjoo nos primeiros 3 meses, normal. E eu vomitava de 10 a 15 vezes por dia. Era aquele suco gástrico, aquela sensação de mal-estar 24 horas. Então eu não fui uma grávida que ativa, que ia trabalhar. A gente vê grávidas que trabalham até o último dia, que vai pra faculdade. Eu tive que parar meu MBA, eu tive que parar
o meu inglês, eu tive que parar todos os meus projetos na empresa onde eu trabalhava. O valor que eu tinha tava aqui. Eu, além de estar grávida e doente, né, porque eu chegava muito atrasada, eu passava mal na empresa, eu vomitava, a empresa inteira ouvia, porque o meu vômito não era aquele vômito que você ia lá e vomitava, era aquele vômito que vinha ânsia, sabe, de fazer barulho e ecoava na empresa inteira. Nossa, morri de vergonha, hein? Morri de vergonha. Não, e pior, depois os patrões ficavam muito bravos comigo, porque a empresa inteira ouvia eu vomitando e vinha todo mundo na minha mesa. Oi, você tá bem? Toda hora, toda hora. E eu passava muito mal. Né? Grávida? Sim, e o que aconteceu? Eu fiquei muito... Nossa, se você ver uma foto minha, irreconhecível. Eu perdi 15 quilos na minha gravidez. Ao invés de eu ganhar, eu perdi. Fiquei muito magra. A minha boca encheu de ferida, lotou de ferida, porque era muito suco gástrico, né, que saía. E um detalhe, que quem for mãe tá me assistindo, passou por isso. 24 horas saía uma gosma da minha boca, cuspe, uma salivação tremenda que eu tinha que andar com uma toalha, né? Era horrível, era horrível. Eu odiava estar grávida, meu Deus me perdoe, mas naquela época, né? Depois a gente vai entendendo os planos de Deus. Mas na época, meu Deus, eu não devo estar grávida. A minha mãe, meu pai, todo mundo que me via falava, não, meu Deus. Aí fui no médico, fiz exames, não normal. É uma hiperemese mesmo, muito forte. Enfim, e aí o que aconteceu? Dentro de mim, assim, surgiu e aflorou dentro de mim a vontade de ter uma família. E meu filho tinha que vir com eu e o pai deles casado, eu tinha que construir uma casa. Eu não podia, mente de menina, né? Mente de menina. E também eu acho que eu trago isso muito dos meus pais, que nós, né, Mike, eu costumo dizer muito isso para as minhas alunas. Nós somos a base da nossa família. Nós somos constituídos de acordo com os nossos hábitos, os nossos costumes. Então, as pessoas que trazem medo, as pessoas que travam, as pessoas que têm medo de se arriscar, todos os hábitos, os costumes que a gente traz de berço. A gente traz de toda a base familiar, toda a nossa estrutura que a gente tem. Então, a minha base também sempre foi de família tradicional, pai, mãe ali junto. Meu pai e minha mãe brigavam muito, mas sempre estavam ali. Então, eu tinha aquela que, Deus me livre, eu ser uma grávida separada, por exemplo. E que hoje, na minha mente, é algo super normal, mas eu não tinha essa mentalidade na época. A cultura, né? A minha família, tudo. Sim. E aí, eu tinha um dinheiro, falei, não, vamos nos casar. Não teve nem pedido de casamento, foi assim, algo... Foi na pressão, vai casar. Foi. Engravidei, aí vamos lá, vamos casar. A gente não tinha onde morar, porque eu morava com os meus pais, ele morava com os pais dele. A gente foi construir lá em cima da casa da minha mãe, fizemos um puxadão lá. E aí, o que aconteceu foi que eu passei a gravidez inteira passando mal, né? Eu tive que parar tudo. O meu dinheiro que eu tinha foi inteiro pra casa, inteiro, né? Que ele tinha também, inteiro pra casa, construindo. Imagina, a pessoa que nunca comprou um piso, um cimento, não sabe nada. Vai lá você comprar. Construir a casa. A gente não tem noção, né, de valores. E aí eu fui construir a casa, nossa, 50 mil foi só pra levantar a casa no cru. E aí, quando meu filho nasceu, e aí o que acontece? Quando eu comecei a passar mal com hiperemese, tô deixando nossa, tô esquecendo de um detalhe incrível, né? Que é o que fez eu chegar até aqui hoje. Quando eu comecei a passar mal do Heitor, né? Que é do meu filho, meu primeiro filho, que hoje ele tem 4 anos. Eu comecei a dividir a minha vida materna no Instagram. E o Instagram não era o que é hoje. Naquela época, poucas pessoas falavam de Instagram. Então, assim, eu fui uma das primeiras a falar de maternidade. Então, eu comecei a dividir. Começou a chegar um monte de mãezinha falando, nossa, eu também estou passando mal. Eu também estou vomitando. Nossa, então isso a galera tinha os mesmos sintomas que eu, mas eu nem sabia o que era. O que você tá fazendo pra melhorar? Ah, eu tô chupando gelo. Ah, eu tô isso. E aí eu comecei a dividir ali. Só que é algo muito humilde, muito humilde. Por quê? Quando isso aconteceu, eu fiquei, meu filho, se eu era pobre antes, eu fiquei muito mais pobre, porque todo o dinheiro era pra obra. E quem já fez construção aqui, sabe como que é. E aí, eu comecei a dividir minha vida materna ali. Quando meu filho nasceu, eu tinha 13 mil seguidores, 13 mil mamães ali, e todas ali, eu não ganhava dinheiro com o Instagram naquela época, não existia esse negócio de você ganhar dinheiro com o Instagram. Nem de ganhar produto, não tinha nem começado esse negócio de permuta. Quando eu ganhei meu filho, eu postei que foi parto normal, então eu dividi tudo lá no Instagram,
Instagram. Era novidade, a galera. Na semana que eu postei, eu ganhei 50 mil seguidores no Instagram. Que top, hein? Foi na primeira semana que meu filho nasceu, porque eu fui uma das primeiras, ninguém postava no Instagram, né? Então eu tinha uma audiência muito quente, só que eu não sabia ganhar dinheiro. Eu não tinha noção, né? Não tinha noção, não tinha esse negócio de assessoria, de agência, era algo... E se tinha, era muito caro, eu não tinha condições de pagar. E eu tinha uma audiência muito aquecida. As mães queriam ver o que eu tinha comprado pro Heitor. E aí, sabe o que eu fazia? Eu fui muito esperta. Eu comprava as coisas pro meu filho e marcava o arroba das lojas. Comprava as coisas pro meu filho com o meu dinheiro mesmo. E eu fazia meio que um recebidos, mas não era recebidos. Eu fazia isso no começo. E aí as empresas... Aí eu ia lá e marcava a empresa, aí dava retorno pra empresa. A empresa falava assim, você deu... Era assim. Vou chamar ela aqui. Tipo, mas nisso não tinha ninguém, não tinha quase ninguém que fazia isso. Eu falei assim, então eu vou te mandar mais alguns produtos. E eu achava o máximo a galera me mandar produto. Por quê? Porque eu estava na pindaíba da sem pindaíba. Grana, pra nada. Sem dinheiro. Aí quando meu filho nasceu, o que aconteceu? A empresa que o meu ex-marido trabalhava, faliu. Nossa, só problema, cara. Faliu! E a gente com mais assim de, 10 a 20 mil reais de dívidas fixa ali, de pedreiro, de cartão de crédito. A gente estourou todos os cartões porque o bebê foi nascer, o Heitor. Eu não ganhava as coisas. Eu comprei tudo no cartão de crédito. A gente comprou, parcelou em diversas vezes. Móveis. O Heitor veio, quando o Heitor chegou, a casa não estava pronta, não tinha banheiro, não tinha cozinha. A gente subiu pra casa, só tinha um quarto. Eu fiquei usando o banheiro, era em cima, eu fiquei usando o banheiro e a cozinha da minha mãe. Eu comia e usava o banheiro da minha mãe. Se desse vontade de fazer xixi à noite, na madrugada, descia pra casa da minha mãe. Estando sol, frio, chuva com o bebê, tinha que dar banho no Heitor, eu descia, porque a minha mãe, nesse tempo aí, quando o Heitor nasceu, a minha mãe e meu pai, minha mãe e meu pai são tudo na minha vida. Eles são assim, 2 anjos, são as pessoas mais extraordinárias que eu conheço na minha vida inteira. Eles cederam a cama deles pra eu e o meu ex-marido dormir, porque quando o Heitor nasceu, no dia que ele nasceu, a casa não estava pronta. Eu corri pra casa ficar pronta e não ficou. E eles foram dormir no chão, no quarto com as minhas irmãs. Eles deram uma cama pra gente ficar. Então, assim, a gente tava... Eu queria sair dali porque eu falei, meu Deus, estão fazendo demais por mim. Então, eu subi com a casa inacabada, no cru mesmo. Tijolinho laranjinha. Cimento não, fala só no reboco. Só no reboco. Não tava nem rebocado, só tava rebocado o quarto. O restante, nada estava pronto. E não tinha dinheiro. Não tinha. E aí, o que aconteceu? Quando o Heitor nasceu, eu me vi... As mães aqui, quem é mãe, vai me entender demais. Eu me vi em um ano, em 9 meses, né, ali, o Heitorzinho pequenininho com 2 meses. Em um ano, eu fiquei outra pessoa fisicamente, porque eu fiquei com 45 quilos. Nossa. Eu era muito magra, ninguém nem me reconhecia. Se alguém me visse, as pessoas me viam, perguntavam se eu... Tá doente? Tava doente, perguntava pra minha mãe se tava doente. 45 quilos, sem dinheiro nenhum, com dívidas para pagar todos os meses. Eu não sabia como que eu ia pagar essas dívidas. A casa não estava pronta, eu tinha um bebê pequeno e o meu marido na época, a empresa mandou embora. E eu tinha olha só que louco, eu tinha 67 mil seguidores. Eu nunca esqueço desse dia, que foi um dia que me deu uma crise de choro terrível. Eu tinha 67 mil seguidores, só que eu não ganhava dinheiro com aqueles 67 mil seguidores. E a minha família, as pessoas mais próximas, me criticavam demais. Por quê? Porque mesmo eu sem ganhar dinheiro, eu estava ali todo dia. Porque eu não estava ali por conta do dinheiro, sabe, Mike? Eu não estava ali. Eu estava ali porque eu amava... Compartilhar seus momentos. Sim, não, e eu amava aquele amor das pessoas comigo. Gente, eu amava aquilo. E eu mostrava pra elas a minha casinha aqui, eu mostrava a minha casa como tava, eu mostrava, gente, não deu certo, a casa não ficou pronta. E eu dividia a real mesmo. Eu dividia quem era, sabe? Aline, de verdade. Eu dividia tudo. E nossa, eu me vi assim. E um ano atrás, eu viajava pra Maragogi, eu viajava pra onde eu quisesse. Eu tinha dinheiro, eu estava fazendo meu MBA, eu recém-formada, né? Eu fui a primeira da minha família inteira, a primeira linha da família inteira a ser formada. Eu era o orgulho da família, né? Aí do nada tudo... E do nada tudo mudou e eu não tinha um tostão. Eu juro pra você,
Se eu precisasse comprar uma calcinha pra mim, eu não tinha dinheiro pra comprar. E eu só não passei fome, só não porque eu tinha os meus pais ali. Eu fico imaginando as pessoas que passam por esse tipo de problema na vida e não tem uma rede de apoio, porque eu tinha. Eu tinha o meu pai e a minha mãe, que o pouco que eles tinham ali, eles me ajudavam. O bom é isso, as pessoas mais simples, quando tem um arroz, tem a metade divide no meio, toma aqui, vamos dividir. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito feliz que as empresas mandavam as coisas pra mim, mandavam as coisas pros meus filhos, aí pro meu filho. Aí começou as empresas a mandar roupa, mandar calçado. Leite não mandava porque ele mamava no peito, então ele não mamava leite. Mas mandava muita roupa, ele começou a ganhar muita roupa, eu começava a tirar foto dele. E eu fazia tudo em troca de produto mesmo, eu não ganhava um tostão. Foi bom, porque eu fui olhar uma vez, eu fui dar de presente uma vez a roupinha pra criança, eu fiquei desanimada, não dá não, é muito mais caro que roupa normal, ué. Claro que é! Aí eu fui, olha você vê, né, eu fui malandro, né? Falei, que roupa, vou dar outra coisa. Eu liguei pra mãe, o que também é precisando? Ela falou, leite ninho. Beleza, eu fui lá, eu li R$70, R$80. Ter filho não é fácil, não. É muito quando caro. quando a gente se torna pai e mãe, a gente deixa de comprar pra gente, pra comprar pro filho. E eu fiquei com depressão, eu tive depressão pós-parto, porque era muita pressão na minha cabeça. Eu não me aceitava naquela situação. Eu ficava assim, meu Deus, por que tudo isso tá acontecendo na minha vida? Há um ano atrás tava tudo bem e agora eu estou nessa situação aqui e aquelas dívidas e aquela coisa, o cartão vencendo e o meu nome sujou. Eu fiquei, em tempo do nome do meu marido também na época sujar também, eu fiquei enlouquecida. Mas todo dia, sabe o que eu fazia todos os dias? Eu ajoelhava, orava a Deus, pedia a Deus força e cocriava ali. Eu imaginava como eu sou hoje. Eu não sei como que eu iria chegar, mas eu imaginava. Eu já praticava a lei da atração aí, mas eu nem sabia, eu nem conhecia a lei da atração. Tava no automático, né? Eu já tava no automático, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, eu sempre fui de sonhar, eu sempre fui de querer mais e mais e mais. Eu sempre sonhei em ser rica, eu sempre sonhei em dar coisas boas pra meu pai e pra minha mãe. Eu sempre, quando eu ia dormir, eu ficava imaginando isso acontecendo na minha vida. E eu imaginava eu de terno, imaginava eu bem-sucedida. Sempre imaginei, falei, não, mas Deus vai me dar uma saída. E eu orava todo dia, agradecia a Deus por aquela vida, mas mesmo assim a depressão me pegou e eu chorava, eu tinha crise de choro toda hora. Era horrível, minha vontade, o sol raiava, eu estava de licença maternidade, a gente tira 4 meses. O sol raiava de manhã, eu não tinha vontade, Mike, de levantar da cama. Eu não tinha. Dava meio-dia, 1h da tarde, eu não tinha levantado ainda. Eu não queria levantar. Chegou uma época da minha vida, quando meu filho tinha mais ou menos uns 2 meses e meio, eu não tinha vontade de escovar os dentes, eu não tinha vontade de pentear o meu cabelo, eu não tinha vontade de colocar uma roupa, eu tinha medo, me dava medo de levantar e ver aquela casa ali inacabada, aquela situação, e eu pensando, meu Deus, eu vou voltar a trabalhar,